Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise da prova da Controladoria Geral aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Prova esta realizada também no dia 3 de abril de 2022. Eu falo aqui, do final de semana, 2 finais de semana depois, tá? Por quê, cara? Porque a prova aconteceu no período, acho que aqui foi no período da manhã, mas só que a prova não chegou na minha mão. E aí, na hora que a semana começa, um turbilhão, aí final de semana passada, eu fiz a correção da prova para a Secretaria do Estado, para professores, meus colegas professores, dei prioridade. Mas algumas pessoas estão me cobrando, professor, faz também a análise da prova da corregedoria, ou melhor, da controladoria? Faço também a análise, então aqui estou cumprindo aqui o objetivo, tá? Fazer aqui a análise da prova da Controladoria Geral do Estado aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, então também foi uma prova AOCP, como foi também a prova dos meus colegas professores para professor aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Tá bom, então? Me acompanha? Me acompanha. Vamos lá, aqui a capinha da prova, né, cara? Eu sempre faço questão de mostrar, né? Porque daí não tem, cara, mudou ali, não. É a prova, tá? A gente vai fazer a análise da prova, tá? Auditor do Estado, auditoria geral, tá? Foi em nível superior, tá bom? Foi no período da manhã, mas ela não chegou na minha mão, então eu não consegui fazer no dia. Então aqui Instituto AOCP, aqui tem um lugarzinho para colocar o adesivo, né, tal, com o nome do candidato, tal, né? Aqui também o gabarito para ele marcar, né, certinho que ele marcou, não. E a gente já tem a prova propriamente dita. Vamos lá, então? Então, primeiro aqui eu tenho um texto. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler o texto? No primeiro momento, não. Primeiro a gente vai ler o enunciado, para ver se a gente vai ter que fazer a leitura do texto ou não, tá? Foram apenas 8 questões de língua portuguesa, então me acompanha aqui. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Então, você vai ter que ler o texto. Então, vamos lá? Faz comigo aqui. Vamos simular como se fosse no dia lá, tá? Como a ciência explica por que é tão difícil resistir a comidas doces e gorduras, tá? BBC Ideias, 20 de fevereiro de 2022. Então, você tem uma ideia aqui, que a OCP, para fazer as provas, ela vai consultar textos recentes, tá? Então, nota que esse texto ele foi consultado, o acesso dele foi no dia 24 de fevereiro de 2022. A prova ocorreu no dia 3 de abril, quer dizer, um mês e pouquinho antes, tá? Só para a gente analisar como é que a OCP procede, né? Faz o procedimento, tá? Tá bom. Não há dúvida de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras, sobretudo aquelas ricas em açúcar e gordura. Mas por que são tão irresistíveis, né? Experimentos científicos nos oferecem algumas pistas sobre o que acontece em nossos cérebros quando optamos por certos alimentos. Segundo a neurocientista Fabian Groben-Njorst, ou não é assim que pronuncia o nome dela, tá? Se você entrasse em uma máquina de ressonância magnética e te oferecessem um milkshake de chocolate, poderíamos ver o sistema de recompensas do cérebro se iluminar como um parque de diversões. Logo acima dos olhos está localizado o córtex orbitofrontal, uma parte do cérebro que é especialmente desenvolvida em humanos e primatas. Nela, grupos de neurônios respondem a diferentes sensações e nutrientes. Sabor, cheiro, quão cremoso e encorpado o milkshake é. E quanto mais seus neurônios se iluminam, mais apetitosa a comida em questão parece. Duas coisas que alegram particularmente esses neurônios de recompensa são a gordura e o açúcar, tá? Aspecto social. Experimentos científicos nos oferecem pistas sobre como nossos cérebros computam nossas escolhas sobre o que comer, mas a maneira como lidamos com essas escolhas em nossas vidas e na sociedade também é complexa. De acordo com Emily Contois, professora assistente de estados de mídia da Universidade de Tulsa, nos Estados Unidos, Courtois, né? Então não é francesa, Emily Courtois, tá? Vários fatores influenciam nossa escolha
do que comer, o que está disponível no supermercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boas lembranças e o que é gostoso para nós, o que achamos saudável, qual é o nosso estado de saúde atual, o que define nossas ideias sobre quem somos. Enumera ela para a BBC Ideias. Vamos lá? Terminar. No futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar alimentos atraentes em poucas calorias e saudáveis. E podemos nos ajudar entendendo como nossos neurônios de recompensa tratam para conseguir o que querem. Podemos ficar atentos a momentos em que tendemos a fazer escolhas erradas, como quando optamos por determinado alimento por causa do rótulo que consideramos atraente e não pelo teor em si. No fim das contas, pelo menos, não estamos totalmente à mercê de nossos neurônios, tá? De recompensa, podemos usar nossa compreensão para ajudar a pensar em alimentos saudáveis e fazer escolhas saudáveis. Então vamos lá? O que ele vai propor? Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Vamos para a letra A. O sistema de recompensas do cérebro humano determina as escolhas alimentares utilizadas. Cabe à ciência a criação de alimentos que o driblem. Tem nada a ver. Ele falou que a gente também pode fazer isso de maneira racional, né? Tá. As comidas doces e as gorduras ativam sistemas de recompensa no cérebro humano que impedem a opção por outros alimentos. Não é nada a ver, é que a gente tem tendência nesses mais saborosos, mais gostosos e assim por diante. C. A escolha por alimentos doces e gordurosos é mais recorrente para as crianças, pois seu córtex orbitofrontal ainda não está completamente formado. O texto não fala nada disso, tá? Vamos lá. Por meio da ciência, pode-se ter visualização daquilo que ocorre com o cérebro humano ao ser exposto ao açúcar e à gordura. Você viu, se a gente tivesse aqui, o que ele chama aqui? Tomografia, que ela falou? Olha lá. Não há dúvida, segundo, ressonância. Se nós tivéssemos uma máquina de ressonância magnética e te ofereceria um milkshake, daria para ver o cérebro acendendo como um parque de diversões. Essa daqui, né, cara? Essa daqui é a correta, cara. Letra D. Tá? A prova bem mais tranquila do que a prova de professores, cara. Segundo pesquisadores, os fatores financeiros predominam quando se pensa nas escolhas alimentares dos seres humanos. Fatores financeiros e outros fatores também, né? Elenco um monte, né? Não é só isso, tá? Então não é o caso. Tá bom, então. A resposta correta é a letra D. Então vamos lá, me acompanha aqui. Considerando o sentido da palavra destacada, não é certo? Experimentos científicos nos oferecem pistas sobre como nossos cérebros computam nossas escolhas sobre o que comer. Computam. Qual das seguintes alternativas poderia substituí-la? Sinônimo, tá? Abstraem? Não, elas avaliam. Cara, é avaliar, tá? Computar é avaliar. Negar, comprovar, aturdem. Aturdem é inebriar, né? É deixar abobado, né? É deixar tonto, né? Aturdem, quer dizer que eles nos deixam atordoados. Tá bom, então. Então, o sinônimo correto seria a letra B. Número 3. Considerando os usos dos elementos gramaticais e dos sentidos produzidos no texto, assinale a alternativa correta, tá? Tá bom, então, faz comigo aqui. O pronome destacado do trecho, não há dúvida de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras. Tem a função de particularizar elementos. Errado. Por quê? Porque trata-se de um pronome indefinido. Como pronome indefinido, ele não quer particularizar. Ele quer fazer o que um pronome indefinido faz. Deixar o quê? Indefinido, né? Quer dizer, não é específico. Algumas comidas, não são todas. Quais são? Depois a gente conversa sobre isso, né? Algumas. Então, você não está sendo específico, tá? Tá errado. Letra B. Tá. O advérbio destacado, vamos lá. Se você encontrasse uma máquina de ressonância magnética e te oferecesse um milkshake de chocolate, poderíamos ver um sistema de recompensa do cérebro se iluminar como um parque de diversão. Notem que, primeiro, ele não é advérbio. Primeiro, ele é uma conjunção, tá? Como conjunção, uma conjunção comparativa. E na hora que eu aciono a conjunção, eu mato a metáfora.
Então ele não é metáfora. O que, se a gente for ver sob a perspectiva da figura de linguagem, isso daqui é uma comparação, não é metáfora. A metáfora, ela não pode ter os elementos comparativos, as conjunções comparativas. Para que seja metáfora, eu teria que dizer, poderíamos ver o sistema de recompensas do cérebro se iluminar, virar um parque de diversão, né? Então ele vira um parque de diversão, é diferente de como é conjunção. Está errada a primeira análise, que diz que é um advérbio, está errada a segunda análise, que diz que é uma metáfora. Não é, é uma comparação, tá? Me acompanha na letra C? A preposição, já está errada, ó, porque o E não pode ser preposição em lugar nenhum desse mundo, tá? O E é conjunção. Conjunção quando liga palavras, conjunção quando liga orações. Provavelmente é de sentido de adição? Provavelmente. Mas não é preposição. A nomenclatura que ele está usando está errada, tá? Conjunção, sobretudo. Aí tudo bem. Destacada no trecho, diz lá. Não há, sobretudo, aquelas ricas em açúcar e gordura. Expressa o sentido de algo principal, não é principal. Ele está destacando que são aquelas ricas em açúcar e gordura. Existem outras. Então não é algo principal. Ela está fazendo destaque, sim, mas para um tópico. Não quer dizer que ele se sobrepõe aos outros. É um destaque. Não é necessariamente no sentido de algo principal. Isso aqui ele está forçando, tá? Tá bom, só sobrou a letra E. Vamos ver? A preposição destacada no trecho, no futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar alimentos atraentes com poucas calorias e saudáveis, expressa o sentido de finalidade. Correto. A preposição para, ela tem esse sentido. Não é sempre, mas ela pode ter esse sentido de finalidade, tá? Tá bom, então. Estamos fazendo todos, porque às vezes eu não destaco, aí o aluno pergunta nos comentários, professor, qual que é a alternativa correta? Eu já falei qual que é a correta, mas é como eu não destaquei, né? Então não pode esquecer de destacar. Vamos lá, considerando o funcionamento das formas do discurso, o que são formas do discurso? O discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. Analise o excerto adaptado no texto. Você que vai fazer a prova para a Fundação Getúlio Vargas, tá? Lá no edital tá lá, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, tá? De acordo com Emily Cantões, tá? Deve ser Cantões mesmo, cara, porque ela é americana, né? Porque senão seria Contois, né? Eu acho, tá? Professor assistente dos estados de mídia da Universidade de Tulsa, nos Estados Unidos, vários fatores influenciam nossa escolha do que comer. Abre aspas para ela. O que está disponível no supermercado, o que é conveniente, o que é acessível financeiramente, o que traz boas lembranças. Enumere. Aí para, né? Por reticências. Enumera ela para BBC Ideias. Tá bom, então. O trecho, vários fatores influenciam nossa escolha do que comer, reproduz literalmente. Não, o que está reproduzido literalmente é o que começa aqui nos aspas simples, ó. Tá vendo? Aspas simples. Isso daqui é o literalmente. O que está aqui, ó, são palavras do comentarista. São palavras que a gente pode chamar do narrador, levando em consideração aqui um discurso indireto. A partir daqui, um discurso direto, tá? Então, essas não são as palavras da autora, até porque as aspas é para fazer menção ao que foi extraído do texto. As aspas simples são usadas por quê? Porque você tem aspas dentro das aspas. Toda vez que nós fazemos isso, nós temos que mostrar com aspas simples, tá? É um símbolo que existe, tá? As aspas simples é como você estudava em matemática, você lembra? Primeiro a gente resolvia o parênteses, depois o colchete, depois as chaves, você lembra? Mais ou menos assim. As aspas normais, que a gente pode chamar agora de aspas duplas, é o primeiro elemento. Aí dentro dele, a gente não vai abrir aspas de novo. A gente abre aspas simples, que é aquele que tem apenas um símbolo. No Word, você vai encontrar com o apóstrofo. Então, é aquele mesmo símbolo do apóstrofo, tá? Então tá errado, tá? Aqui não é literal. As aspas simples indicam que o trecho foi relatado por meio do discurso indireto. Errado. Isso é chamado de discurso direto. Então tá errada a nomenclatura,
Tá, já está errado. Letra C. O trecho do discurso direto tem por objetivo detalhar a informação sintetizada anteriormente. Correto. Que daí ele usa as palavras dela em discurso direto. A nomenclatura está certa. A expressão enumera ela refere-se a Emily Contó. Correto. E aparece após o trecho relatado por meio do discurso indireto. Errado. O discurso é discurso direto. Tá? Que no caso é as aspas. Tá? O discurso indireto livre seria o conjunto todo, mas não o que está entre aspas, por meio do discurso. Não, ele é chamado de discurso direto. Está errado, a nomenclatura está errada. O excerto citado é construído apenas por meio do uso do discurso direto. Errado. Relatando fielmente as palavras da pesquisadora citada. Não, porque o autor interfere. Então também é por meio do discurso direto. Então é uma mescla do direto com o indireto. Então a única que afirma corretamente é a letra C. Número 5, considere o sentido da palavra. Tá. Qual das seguintes palavras apresenta um antônimo, contrário? Então elas são atraentes, tá? Elas são atraentes, quer dizer que elas são cativantes? São aprazíveis? São, dá prazer, sedutoras? São etéreos? Sim, etéreos. São abomináveis? Não, abomináveis é o contrário de atraente. Uma pessoa atraente é diferente de uma pessoa abominável, né? Então não. Então o errado é a letra E. Tá bom, então. Olha o 6. Assinale a expressão destacada do excerto. Podemos usar. Podemos usar é uma locução verbal, tá? Então vamos lá. Locução verbal. O que ele vai falar? Na locução verbal em destaque, o trecho irregular... Desculpa, o verbo irregular determina com mais precisão a ação descrita. Podemos usar. Tá? Então, o verbo irregular é o podemos, tá? Já sei. Como é que eu sei que ele é irregular? Você sabe que ele é irregular por duas coisas que você não pode perder. Primeiro que você não pode perder. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Todo verbo irregular vai mostrar a sua irregularidade primeiro lá. Então, o verbo é o verbo poder. Como é que é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Eu posso. Então, muda o radical. Isso é um verbo irregular. Tá. Então você não pode tirar os olhos da primeira pessoa do singular do presente indicativo. Há um outro caso também que torna o verbo irregular. Aquilo que nós chamamos de ajuste gráfico. O que é o ajuste gráfico? É que o verbo no infinitivo ele tem uma determinada escrita que a gente não vai conseguir reproduzir ela. Ué, como assim, Gessé? Quer ver? É a mesma coisa do verbo pagar. O verbo pagar ele tem o GA como oclusiva, ga, go, gu. Você sabe que a família do G não tem todas elas, não tem ga, ge, gi, go, gu. Só tem o ga, o go e o gu. Para ter ge e para ter gui, eu preciso do GU. Então eu altero a escrita porque eu não tenho todas as formas de escrever. Eu não tenho ge e o gui. Para ter ge e gui, eu preciso de GU, E e GUI. Então, para falar eu paguei, você precisa do GU. Então muda a escrita. Então ele é um verbo irregular. Então o verbo pagar não muda na primeira pessoa do singular do presente indicativo, mas ele vai mudar nas outras, por quê? Porque você não tem todas as formas de escrever. Um verbo irregular é aquele que demonstra mais de um radical. A gente tem verbos irregulares que mostram 2 radicais, que mostram 3 radicais, que mostram 4 radicais. E o caso que já não é nem mais verbo irregular, a gente chama de verbo anômalo, que é o caso do verbo ser, né, que pode só no presente indicativo ele vai mostrar ali 4 radicais distintos, tá? Mas esse é outro papo, é o verbo anômalo, tá bom? Então tá, então supostamente a letra A é a correta. Por que supostamente? Porque a gente vai ver o resto. Olha a letra B, cara. A letra B fala o seguinte, ó. Os dois verbos em destaques completam o sentido da forma do verbo fazer. Não. Podemos usar. Não é faremos. O máximo que poderia fazer seria usaremos, tá? Nossa compreensão. Podemos usar fortifica, intensifica. É o que acontece aqui, ó. Precisão, a ação descrita. Então a letra B está errada. Letra C. Trata-se de uma locução verbal constituída de 2 verbos regulares. É errado. O verbo usar é regular. O verbo poder é irregular. Tá? A forma verbal podemos, conjugada no modo infinitivo, expressa o modo como ocorre a ação destacada no excerto. Não. Nesse caso, o verbo auxiliar, ele está ali, como o próprio nome diz, para auxiliar o verbo principal. O que poderia ocorrer é usaremos, tá? É o que poderia ocorrer ali.
não poderia ver a forma do infinitivo. A forma do infinitivo talvez ficaria usar, tá? O verbo auxiliar, nesse caso, não pode. O verbo auxiliar é aquele que vai estar flexionado, vai ser o conjugável, tá? Tá errado. Tá errado. Letra E. Trata-se de um substantivo e de um verbo. É errado, cara. São dois verbos. Um é verbo auxiliar, outro é verbo principal. É errado. O correto é a letra A. 7. Diz lá, analise a oração destacada no trecho adaptado. Vamos lá? Experimentos científicos nos oferecem pistas, mas nossas escolhas são complexas. Notem, eu tenho mas. A sentença destacada classifica-se como, veja bem, se eu tenho mas, você não tem outra opção, tá? A única opção que você teria aqui, se fosse um mas também. O mas também vai configurar como uma oração coordenada sindética aditiva. Agora, se ele só tem o mas, você não tem alternativa. Ela é uma oração coordenada sindética adversativa. O que você vai encontrar a definição na letra B. Todo o resto aqui é loucura, não precisa nem especular. Ela não pode ser subordinada. O mas não é conjunção subordinada, tá? Coordenada assindética? Não. A coordenada assindética não tem conjunção. A primeira é uma coordenada assindética. A segunda é uma oração coordenada sindética adversativa. Por que sindética? Porque ela tem síndeto. O que é o síndeto? A conjunção. Tá? Então, a correta é só a letra B. Todas as outras aqui é só fantasia, tá? Só para te enganar, tá? Tá bom, então, faz a 8 e última de língua portuguesa. Considere o trecho. No fim das contas, pelo menos, não estamos totalmente à mercê de nossos neurônios de recompensa. Para assinalar a alternativa qual ficou esquisita, em relação ao sentido e ao uso das palavras. Então vamos lá. Ele quer a correta, né? Então vamos lá. A expressão pelo menos expressa sentido de expansão. Não, né, cara? Pelo menos expansão é restrição, né? Pelo menos. Isso aqui no mínimo. Isso é restrição na expansão. A expressão no fim das contas é utilizada em sentido literal. Tem alguém fazendo conta aqui, irmão? Tem ninguém fazendo conta. Ele está argumentando, tá? A expressão à mercê poderia ser substituída sem prejuízo de sentido pela palavra independência. Não. Se alguém está à mercê, quer dizer que alguém está subjugado, alguém está sob. Não está nem sobre, está sob alguma coisa, tá? Tá bom, então. Olha a letra D. O trecho não estamos totalmente expressa uma modalização. É modal, é um modo. Pelo menos não estamos totalmente à mercê de nossos neurônios de recompensa. Quer dizer, é o modo como nós estamos. Correto, cara. Correto. É algo que dá a ideia de modo. Nas orações subordinadas, dificilmente se encontra. Ela é considerada marginal. Mas ela existe, tá? Então não estamos totalmente é um modo, tá bom? A expressão no fim das contas poderia ser substituída, sem prejuízo por sentido, por para concluir. Quase, né? Então no fim das contas, isso é refletindo a respeito e tal, né? Correta a letra D, certo? Deixa eu levar você lá para o começo da prova. Se você quiser a prova na íntegra, escreve para o meu e-mail, fala assim, professor, eu queria ver toda a prova, o senhor manda para mim? Mando a prova para você, a prova AOCP, tá? De Auditor do Estado, Auditoria Geral. Tudo bem então? Combinado? Bom, meus amigos, esse foi mais um episódio do Gramática Descomplicada, tá bom? Só deixando para o final aqui para dizer para você, agora eu tenho meu curso online, tá? Qualquer informação sobre o curso eu vou deixar aqui na descrição, meu curso síncrono, tá bom? Com aulas gravadas para você assistir no momento em que você achar conveniente. Tá bom, então? Meus amigos, então tá bom. Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.